galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando vocês vão assistir isso, mas eu estou com o enorme prazer de receber Débora Pontes, que por acaso estudou comigo, né? Fizemos algumas matérias juntos na graduação de Direito e anos, 10, talvez 15 anos depois, a gente se encontra no Partido Novo. Quase 20, hein? Olha que... caramba! Quase 20. Não abre o jogo, Débora. Pelo amor de Deus, não conta tudo. Mas você vai contar tudo aqui, tá certo? Combinado. Então, só. Gente, eu conheço a Débora, eu sei da condição e do perfil profissional, sei... Essa parte eu sei tudo, mas eu queria saber de você, Débora, e queria que você falasse para os nossos filiados, para os nossos voluntários e para a população carioca, a Débora criança, a Débora ser humano, a Débora família, enfim, eu não quero saber da Débora agora, eu quero saber da Débora, do início da Débora, da vida da Débora, da família, onde nasceu, o que fez, que me conta tudo. Não me esconda nada. Vamos lá. Que missão, Popó. Não te esconder nada. Vou fazer aqui um resumão, 40 anos, mas vai dar certo. Popó, obrigada pelo convite. Primeiro, uma alegria estar aqui, poder conversar com a tua audiência, conversar com os filiados do Novo, conversar com as pessoas que têm simpatia pelo Novo e com aquelas que ainda não conhecem tão bem o partido e estão buscando conhecer melhor. Bom, sou Débora Pontes, como o Popó já contou para vocês. Estou pré-candidata a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro. E assumi o compromisso aqui de contar tudo e não esconder nada. Pois vamos lá. Eu gosto de dizer que eu sou fruto de uma mistura boa entre um baiano do sertão e uma carioca da gema aqui do Rio de Janeiro. Meu pai, empreendedor, lá nas margens do Rio São Francisco, numa cidade chamada Bom Jesus da Lapa. E minha mãe, carioca, saía daqui e ia passar férias lá. Porque meu tio morava lá, irmão mais velho da minha mãe. Nessas idas e vindas de férias, meus pais se conheceram. Começaram a namorar por cartas. Caramba, na época, Por cartas. Meu pai, 10 anos, quase 11 anos mais velho que a minha mãe, já tinha 3 filhos naquela época. Imagina que foi o horror do meu avô e da minha avó, né? Aquela confusão. Quem é essa carioca que tá tirando você? Os pais da minha mãe ficaram enlouquecidos. Assim, como é que você vai casar com um homem 11 anos mais velho que você, que tem 3 filhos na bagagem? Que mora lá na Bahia. Que mora lá. E não é qualquer Bahia, né? Porque a margem do São Francisco é uma Bahia diferente. Mas, enfim, o fato foi que eles namoraram por cartas durante algum tempo. Minha mãe, à época, cursava a faculdade de biblioteconomia. E minha mãe, decidida que sempre foi, botou um prazo. Vou terminar minha faculdade, vou casar. Só que ela esqueceu de contar isso pro meu pai. E aí, gente, ela contou isso pro meu pai bem assim, ó. Ela resolveu tudo, marcou tudo, fechou convite, ligou pro meu pai vem casar e falou comigo. assim, nosso casamento tá marcado. Você vem? Pois bem, gente, ele veio. Acreditem, senhoras e senhores, ele veio. E aí, nisso, meu pai vende o comércio que ele tinha na Bahia, vende pro meu tio, que cuida desse comércio até hoje, um restaurante chamado Boi na Brasa, que tá lá. Vamos lá, hein, gente? Fez parte do Guia 4 Rodas durante muito tempo, esse restaurante. Meu tio cuida, enfim, com a minha tia, lindamente. E meu pai veio pra cá, casou com a minha mãe, uns anos depois eu nasci. E assim foi, nasci no centro do Rio, talvez tenha sido já a construção da minha história com direito, porque eu nasci no centro do Rio, numa maternidade chamada Promatre, super tradicional aqui na cidade. Era uma maternidade pública, contudo, ela fica hoje no mesmo prédio onde fica a Justiça Federal. Então, talvez a minha relação com o direito tenha começado já no parto. Né? No parto, Já no parto. Pois, enfim. Eu nasci lá na Promatre e depois eu descobri que o Fernando Henrique Cardoso nasceu lá também. Olha isso. E o Erasmo Carlos, cantor, outras pessoas. Enfim, o fato é que eu nasci lá. Sempre morei no Rio de Janeiro, sou uma entusiasta da cidade, sou bairrista mesmo, adoro. E muito em razão da profissão, Popó, o direito, né, ele foi me levando para muitos caminhos em que eu viajei muito, eu conheci muito do Brasil, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil também.
Mas eu nunca quis sair do Rio, porque eu sou muito apaixonada por essa cidade. Eu digo que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo com sol. E a segunda cidade mais bonita do mundo com chuva. Então, eu sou muito apaixonada pela cidade. Embora eu tenha tido outras oportunidades para me mudar, principalmente para São Paulo, né? Que o mercado de trabalho, enfim, é mais pungente, tem muito mais opções, principalmente na minha área, que sou uma advogada especialista em contratos e compliance, que quase ninguém sabe o que é, mas já fazendo aqui uma explicação, é a parte de integridade, é toda a parte de gestão de riscos da empresa, quando a gente faz ali a formação de uma cultura de ética, para que todos os profissionais, independentemente da hierarquia, hajam em conformidade com as normas e com as diretrizes dessa empresa, combatendo a corrupção, combatendo práticas nocivas para toda a sociedade, como lavagem de dinheiro, incentivo a terrorismo e tantas outras práticas nefastas que são terríveis para a nossa sociedade, não só a carioca, como no mundo inteiro, eu diria. É verdade. Pois bem, e só concluindo aí essa breve história de 40 anos em 5 minutos, o fato é que eu cresci na zona norte do Rio. Primeiro morei num bairro boêmio da cidade, né? Bairro de Vila Isabel, de Noel Rosa, do samba. Então, depois eu fui para Tijuca, onde eu estudei boa parte da minha vida em um projeto social que eu tenho muito orgulho, que é a Fundação Bradesco. Estudei lá do CA até o ensino profissionalizante. Maravilha. Muita dedicação, estudei bastante todos os dias. Em razão disso, eu saí de lá com a possibilidade de trabalhar nas organizações Bradesco. Fui uma das melhores alunas do meu ano. Entre mais de 250 alunos, eu fui a segunda melhor aluna do ano. E foi convidada. E fui convidada a trabalhar nas organizações Bradesco. Começo a trabalhar, começo a estudar, nunca me vi só estudando, então sempre trabalhei e estudei a partir desse momento da minha vida, né? Depois da conclusão do ensino médio, do antigo 2º grau. Então, eu entro na faculdade, me formo em Direito e começo a enxergar um mundo completamente diferente, Popó. Eu vou te pedir mais 2 minutos, porque essa história é muito impactante pra mim. Então, e eu preciso compartilhar. Não, preciso e eu quero, faço questão, né, gente? Popó, eu sou muito fofoqueiro, tá? Vamos lá. Mas assim, Popó, eu tive alguns estágios depois, né? Então, eu entrei na faculdade trabalhando, como eu disse pra vocês, e num determinado momento da minha história, eu falei assim, bom, eu vou me formar, eu vou virar uma advogada, mas eu nunca olhei um processo, porque eu trabalhava nas organizações Bradesco na área administrativa. Eu atuei na área administrativa e depois atuei na área comercial, mas eu nunca atuei no jurídico. E eu falei, bom, eu vou ter que dar uma reviravolta na minha vida e vou ter que estagiar. E nesse momento eu falei, como é que eu largo o emprego fixo ganhando o que eu ganho para virar estagiária? E aí eu fui fazer 3 estágios ao mesmo tempo para tentar pagar as contas. E ainda assim eu ganhava menos de 50% do que eu ganhava antes. E foi um malabarismo gigante. Mas, dentre esses estágios que eu fiz, eu entrei para a Defensoria Pública da União. Todos os estágios eu entrei através de concurso público. Isso é uma coisa que me orgulha muito, porque a educação, o estudo, o esforço, nesse sentido, né, buscando conhecimento, sempre fizeram muito parte da minha vida. Nenhum, e eu repito, nenhum resultado que eu conquistei na minha vida foi sem vincular a dedicação, a conhecimento e a muito estudo. Nenhum. Então, tudo que eu conheci... Meritocracia pura. O Partido Novo tem esse perfil e atrai pessoas com esse perfil. Que legal. Tudo que eu consegui na minha vida, de fato, foi em razão do meu estudo. Quando eu entrei na Defensoria Pública da União, e aí eu fazia alguns atendimentos às pessoas que chegavam, e basicamente eram pessoas, assim, muito pobres, sabe, Popó? E é importante eu dizer aqui, eu nunca tive uma vida de luxo, mas nunca me faltou nada, graças a Deus. E na Defensoria Pública eu vi a pobreza de perto. Aquela pobreza que a gente estuda, que a gente vê na televisão, mas que eu não tinha visto de perto. Não tinha contato direto. Eu não tinha contato com uma pessoa que cheirava mal, que sentia fome, que chorava de fome. Agora eu quero emendar, aproveitar que ela levantou essa bola, e eu quero emendar o seguinte, talvez, eu não sei, mas o segundo ponto é o seguinte... E a política? Por que a política? Veio daí, desse contato com o sofrimento desse pessoal pobre que, de repente, precisava
dos teus serviços, enfim, como é que tu se encontrou com a... Eu estou aproveitando o gancho porque eu estou sentindo um cheiro que pode ter sido daí, pode não ter sido, né, gente? Como é que você se encontrou com a política? Se você me fizesse essa pergunta na época que eu tinha 20 anos e eu estava na Defensoria Pública da União, eu diria, que política que nada. Hoje, 20 e tantos anos depois, eu enxergo que começou lá. Mas na época eu não tinha essa consciência. Essa consciência. Então, quando uma família chega lá, uma mãe com 3 filhos, com fome, pedindo ajuda para conseguir um benefício do governo, para poder receber um salário mínimo, o filho dela mais velho, que devia ter entre 4 e 5 anos, pede um biscoito. Caramba. E ela dá um tapa na criança. Ela dá um tapa tão forte na criança que a cabeça dela quase bate no balcão da criança. Você não sabe que eu não tenho dinheiro para comprar? Eu fico... Enfim, essa história me emociona muito até hoje, porque eu nunca tinha passado... Eu nunca imaginei isso. Porque uma coisa é você teorizar, outra coisa é você ver. É verdade. E aí, na hora que você vê, não tem como desver. Eu me emociono um pouco, gente, mas é o normal do Popó, mas eu tô segurando a onda. Vamos lá. Mas é isso, depois que vê, não tem como desver, Popó. E aí eu fui estudar mais, porque eu sempre fui essa pessoa. Para eu fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender. Então eu fui estudar ciências sociais, na época eu estava estudando direito, fui estudar ciências sociais também, para entender o porquê que as coisas eram daquele jeito. E aí eu começo a pensar, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso sair da caixa, como eu posso ajudar. E a vida vem passando, então as coisas vão acontecendo. Então logo depois da faculdade eu entro numa pós-graduação também, crio o meu primeiro projeto, né, que é o Minha Vida é um Projeto, em que eu começo a dialogar com alunos da rede pública de ensino para mostrar para eles que eles podem sim projetar uma vida diferente da comunidade que eles vivem. Nossa. Que eles podem sim fazer diferente. E eu usava a minha vida, porque eu era, e ainda sou, né, uma menina parda, da Zona Norte, que estudou a vida inteira sem gastar R$1. Eu não estudei na escola pública que eles estudaram, mas eu estudei numa escola que me deu o material, o uniforme, o livro, e não me cobrava mensalidade. Se não fosse assim, eu também teria estudado numa escola pública municipal e depois numa escola pública estadual. Eu acabei fazendo parte de um projeto, então eu precisava devolver isso para a sociedade de alguma forma. O Minha Vida é um Projeto, ele vem nesse espaço. Então eu começo a dialogar, conhecer um monte de gente, falo com organismos para poder criar pontes de emprego para esses jovens. Isso vai. E os anos se passam, e aí eu estudo mais, e vou para o exterior, e volto. E aí a política vem num momento em que aquilo que a gente vê que a gente não pode desver. E aí, gente, eu tive a oportunidade de, na minha carreira, atuar em todas as áreas. Eu atuei no mercado privado, como advogada eu atuei em escritório, eu atuei em empresa e eu atuei na administração pública também. E galera, aí, depois que você vê, não tem como desver. Olha só, gente, pelo que eu percebi, mesmo sem ter consciência, ela atuou politicamente ao longo da vida inteira. A verdade é essa, mesmo sem estar consciente daquilo, ela acabou, o caminho dela foi um caminho em que essa atividade política constante foi acontecendo. Naturalmente. Então, eu estou um pouco emocionado porque essas histórias me emocionam e eu sou chorão mesmo, isso é normal. Gente, não fiquem preocupados porque isso faz parte. Eu, quando escuto uma história bacana, eu sempre me emociono. Então, vamos seguir à frente. E aí, quer dizer, agora eu entendi que, embora sem ter uma consciência, você atuava politicamente intensamente em prol do bem comum. Isso dá para perceber em toda a tua trajetória. Mas aí, de repente, você desperta, não, eu vou para o campo de batalha. E aí eu te pergunto, você hoje é uma pré-candidata, né? Pré-candidata que passou por uma jornada, foi aprovada num processo seletivo. E até hoje eu me pergunto, como é que eu fiz isso? Mas aí o fato é o seguinte, por que o Partido Novo? Como é que foi o encontro? Você viu um grande mandatário atuando? Você viu uma defesa
bacanas de um deputado? O que houve? Foi um vereador? Popó. Foi um amigo? Como é que você se encontrou com o Partido Novo? Eu poderia te falar que foi tudo isso, mas não foi. Como é que foi? Assim, a minha vida sempre foi muito pautada por buscar conhecimento. E aprender, e só tomar uma decisão depois que eu conhecia daquele tema. Entendi. Sempre foi assim. E com o Partido Novo não foi diferente. Eu tenho uma carreira, volto a repetir, voltada para advocacia, em contratos e em compliance, com foco em integridade. Para eu poder defender essa bandeira e para eu poder vincular o meu nome, o teu brand, o meu nome, a minha marca, todo o meu trabalho de anos, de mais de década no mercado, falando sobre integridade, contratos e compliance, eu precisava vincular a minha marca a uma outra marca que não fosse suja. Oh, que legal. Então eu fui pesquisar e não tinha outro. Ah, tá. Então foi uma pesquisa tua, como estudiosa que sempre foi. Isso, eu fui pesquisar, porque assim, e eu acho importante falar isso aqui. Eu não acredito muito em decisões que a gente toma assim, de forma muito passional. Eu acho que a gente pode ter uma ideia passional, mas depois a gente tem que pensar, respirar, pesquisar e entender se aquilo de fato é o melhor pra gente. Então, quando eu fui fazer essa segunda parte de pesquisar e entender, porque o passo anterior foi, vi, não tenho como desver. Como é que muda? Só muda se tiver do lado de dentro, não muda do lado de fora. Aí você falou, vou entrar. Não tem como, vou entrar. Vou abrir essa porta e vou entrar. Vou entrar, foi isso. Foi exatamente isso. Aí tu começou a pesquisar e dentro Aí eu fui pesquisar, e dentro da minha pesquisa, os partidos que estavam postos aqui para nossa cidade, infelizmente, estavam vinculados a algum tipo de escândalo de corrupção, a pessoas grandes no partido com algum tipo de vinculação a escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro, de improbidade administrativa dos mais diversos tipos. E aí não tem como. Como é que eu vinculo uma pauta de integridade a uma marca suja? Fala pra mim. Não tem como. Não tem assim, como. Eu até acho que tem como, Popó, porque tá cheio de gente por aí que faz isso, né? Que fica defendendo, porque eu sou honesto, porque eu sou isso, porque minha pauta... E aí, gente, integridade não é honestidade não, tá? Só vou abrir esse parêntese aqui, porque honestidade é o certo que você faz quando todo mundo tá vendo. Integridade é o certo que você faz, independente de quem tá vendo e a qualquer hora. Então, fechando esse parêntese, tá cheio de gente bancando honesto por aí, defendendo a pauta de integridade em partido sujo. Pra mim, é no mínimo incoerente. Bastante incoerente. Não consigo. E agora, então é por isso novo. Grande resposta. E não podia esperar uma coisa diferente da Débora, né? Fomos colegas de turma e é muito prazeroso cruzar com ela, de repente, num evento do Novo. De repente. E ela olhou para mim, quem é esse cara? Eu falei, poxa, eu conheço ela de algum lugar, né? Mas a culpa não é dela, não, porque eu era aquele estudante que não tinha horário, já empreendia e fazia uma matéria aqui, outra ali. E com certeza fizemos algumas cadeiras juntos. Algumas. Eu não vou lembrar quais, mas fizemos algumas juntos. Algumas. Eu também não vou lembrar quais. Se ela não lembra, imagine eu. Mas vamos caminhar, então. Vamos. Então... Aí, agora a próxima pergunta é o seguinte. Bom, já vi qual é toda a tua estrutura de vida, a parte profissional, já vi como é que a política te fisgou, ela foi uma coisa introspectada, quer dizer, você sem perceber, você foi fazendo política e agora você partiu para a política partidária. Quando você resolveu abrir essa porta, você pesquisou e encontrou o Novo, tudo isso aí nós entendemos. Agora é o seguinte, e as pautas? O que te comove, o que te move, e, enfim, você é pré-candidata a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, qual é dentro de tudo que existe, das possibilidades de trabalho dentro de uma Câmara, quais são suas pautas? Como é que você vai caminhar ali dentro? Lembrando que lá vai ter 50 vereadores te bombardeando com projetos, os mais loucos, os mais doidos. 51.
É, 50. Não, você vai estar lá, então vão ser mais. São 51, gente, eu já estou contando com ela eleita, tá? Aí. Então eu falei 50, porque na minha cabeça ela tá na cadeira, né? Então. Verdade. São 50 bombardeando ela. Fiz a conta errada. É, então é o seguinte, são 50 que vão te bombardear com projetos loucos, maluco, absurdo, nome de rua, essas bobagens, né? Medalhinha que não serve para nada e você dentro daquela confusão toda querendo fazer uma construção. Qual é a pauta, né? Eu podia falar para você que a pauta é segurança, saúde e educação. Eu podia fazer isso. Esse tripé, né? Eu podia fazer isso, mas não é. Mas o que é, então? Não é porque, primeiro, eu não entendo que essas são as prioridades prioritárias número 1. A prioridade prioritária número 1 é integridade pública. É limpeza. Porque a gente precisa fechar a torneira do escoamento de dinheiro público para ter investimentos em toda e qualquer área. Inclusive educação, saúde, segurança e tantas outras áreas que demandam a atenção pública para o desenvolvimento de políticas públicas para quem precisa. Que legal. Então, a pauta prioritária é integridade pública. Porque só olhando para essa pauta, a gente vai conseguir ter dinheiro para investimento em outras pautas. Exatamente. Então, sem sombra de dúvida, e um motivo para isso, né, Popó? Isso está alinhado com a minha vida. Isso não é uma pauta política. Ah, tá bom, resolvi me pré-candidatar, agora eu preciso escolher uma pauta que se conecte com a população e aí eu vou tirar uma aqui da cartola. Não é isso. Não. Isso se conecta com a minha vida profissional. Eu faço isso há anos. Então, eu não vou vir aqui falar de algo que eu só li em livro ou falar algum marqueteiro tá me explicando. Eu falo o que eu vivo. Então, integridade pública em primeiro lugar. Em segundo lugar, empreendedorismo. Por quê? Porque a gente precisa fechar a torneira para sobrar dinheiro para as políticas públicas para quem precisa. E, em segundo lugar, a gente precisa de uma cidade pujante em oportunidades. E a gente tem que parar com isso de falar só em emprego. A gente precisa falar em empreendedorismo, em desenvolvimento de mentalidade empreendedora. Por quê? Porque assim a gente também fomenta a economia da cidade como um todo, gerando empregos também, sem dúvida, mas criando oportunidades independentes. Isso é fundamental, né? Livres. Isso é fundamental. E aí, isso se conecta bastante com a educação, porque eu entendo que a gente precisa trazer a pauta do empreendedorismo para dentro da escola. E não como um curso ou um projeto. Ela precisa ser uma pauta fixa escolar. Porque a gente, para falar de empreendedorismo, a gente tem que falar de quê? A gente fala de mentalidade, a gente fala de integridade, a gente fala de finanças, a gente fala de educação financeira, a gente fala de formas de poupança, e aqui eu não estou defendendo a poupança, mas de formas de renda passiva. E por que a gente não faz? Porque a gente não sabe. A criança, o jovem, eles não são educados para isso. Então, quando você leva essa matéria para dentro da escola, você começa a formar uma mentalidade empreendedora. E aqui eu só preciso fazer mais uma ressalva. Empreendedor, num primeiro momento, é aquele que cria o seu próprio negócio, é o que o senso comum diz. Mas você pode ser empreendedor dentro do seu trabalho. Ter essa visão, né? A visão empreendedora gera inovação, gera promoção, gera carreiras sólidas, gera empregabilidade. Então, levar o conceito de empreendedorismo para dentro da escola é fundamental, no meu entendimento. Essas são as minhas 2 pautas prioritárias, mas eu tenho algumas pautas que são transversais a essa, e se você me permitir, eu quero falar sobre. A gente tem uma sub-representação feminina em espaços de poder. Isso, para mim, é algo muito caro e muito relevante. Eu participo de alguns movimentos. Eu tenho um movimento, que é o Conversão do Sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes, com o objetivo de conversar com mulheres que ocupam espaços de poder. E não sobre... não é sobre o vitimismo, não é sobre isso, mas é sobre ocupar um espaço que é nosso. Como é que a gente é 50% da população e não está em 50% dos espaços? Eu quero abrir uma aspa aí, porque você escolheu o partido certo nesse aspecto. Porque a média de participação de mulheres... é
nome? No Brasil é 15%. Ah, sim, eu pensei que você ia falar do partido. Não. No Brasil é 15%. Dentro do Partido Novo é 30% e é uma crescente dentro do partido. É real, né, Popó? É real. E se você fizer uma análise rápida, nós temos a Carol Esponja, pré-candidata à Prefeitura do Rio. Nós temos Luísa, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. E temos Marina Helena, pré-candidato à capital em São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, as 3 maiores capitais do Brasil, no Partido Novo, têm candidatas mulheres. Ah, mas isso é uma forçação... Não. Não é uma forçação de barra. Elas foram escolhidas por mulheres e homens. Elas estão lá porque elas têm capacidade técnica e conquistar esse espaço. Não é porque é mulher... Não. É porque aqui no Partido Novo... As mulheres, eu acho que até escolhem o Partido Novo, porque ela tem espaço para crescer e demonstrar a sua condição, a sua competência, a sua excelência, como eu percebo que a Débora construiu ao longo da sua vida profissional. Então, eu queria abrir essa aspa porque você está no partido certo, você veio no lugar certo. E estou te convidando também para o Mulheres de Fibra, que é um grupo que eu criei. Tô lá! Justamente para trazer mulheres de fibra para o debate e apresentar essas mulheres de fibra para participar também do teu movimento, que eu acho que vai ser legal para elas. Muito legal. Então, vamos em frente. Essa observação que você fez é super importante. O Partido Novo, de fato, é o partido que traz maior representatividade percentual para mulheres e que não tem candidaturas laranjas, embora as mulheres normalmente vistam laranja. Laranja é só a cor. É isso aí, não são candidaturas laranja. Então, essa pauta transversal feminina, ela é muito cara para mim, ela é muito relevante, mesmo porque a gente tem a mulher na base da sociedade, né? A gente precisa... E aí a gente vai desdobrando todas as outras pautas, né? A questão de acesso, do emprego, do empreendedorismo feminino, boa parte do empreendedorismo social é feminino. Então, a pauta transversal feminina aqui na cidade, ela é muito relevante. E a minha segunda pauta transversal, que não poderia ser diferente, é a pauta do idoso. Eu entendo como fundamental a pauta do idoso. Eu tive a honra de conhecer minhas avós, de conhecer bisavó, de ser criada nesse seio e de valorizar e respeitar muito o conhecimento que as pessoas mais velhas ou ditas terceira idade, que hoje em dia a gente está vivendo tanto que eu nem sei mais o que é a terceira idade, mas que as pessoas idosas têm para transmitir. E eu entendo que isso é um outro movimento que precisa estar na escola. As pessoas não se preparam para envelhecer. E aí, como é que a gente faz com a previdência que não paga conta? Aí a gente tem um monte de pessoas idosas no mercado precisando empreender por necessidade. É verdade. Então, a gente precisa focar na pauta da pessoa idosa também, porque a gente precisa prestigiar a história de vida dessas pessoas, é um ponto. Mas o outro ponto, e primordial e mais importante ainda do que esse, é permitir que elas tenham dignidade na velhice. Dignidade financeira, inclusive. Muito legal, e ela tocou num ponto bem interessante, porque eu estou no meio de um empreendimento de acolhimento a idosos e que eu vou ter que paralisar agora até as eleições. E eu também tenho uma certa preocupação com isso, um certo empenho com essa pauta. E aí você conta com todo o meu apoio para desenvolver essa pauta, tá? Vamos estar juntos, se Deus quiser, trabalhando em função do idoso, também da dignidade do idoso. Vamos caminhar, né? Vamos caminhar. Vamos fazer um exercíciozinho de futurologia agora? Com certeza, vamos lá. Então, Débora trabalhou, gravou, enfim, foi pra rua, fez a pré-campanha bacaninha, fez uma campanha incrível, carro de som, batalhou, fez uma campanha vitoriosa. Estava cansada no dia da eleição, no dia anterior trabalhou até o último minuto que a lei permite, que o Partido Novo é assim, o Partido Novo não descumpre a lei. 11h59 é dia. É dia. Então ela trabalhou até as 23h59, estava morta e cansada, no dia seguinte dormiu aquela noite mal dormida, acordou, votou, almoçou e desmaiou, não aguentou mais, desmaiou. 8 horas da noite, 6 horas começaram a abrir, 8, 9 horas da noite, alguém acorda a Débora e fala assim: Débora, tu não vai acreditar, tu tem uma cadeira lá, tu foi eleita. E aí, formação de gabinete, como é que vai ser isso? Aquela loucura, a gente, Pedro Duarte, tomara que ele esteja lá para ajudar, porque ele já tem toda uma estrutura pronta para ajudar vocês,
Mas como é que vai ser o gabinete da Débora, a composição, como é que você vai contratar esses assessores, como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser o gabinete da Débora Pontes? Popó, em razão da minha história que eu contei aqui, não poderia ser diferente senão escolhas de pessoas tecnicamente qualificadas e que valorizam o conhecimento e o estudo ao longo da vida, né? Então, assim, não poderia ser diferente. Então, escolhas técnicas de pessoas gabaritadas para ocuparem as posições. Que posições? Todas as que vão ser me oferecidas? Não. Eu realmente acredito na proposta do novo, do gabinete mínimo, porque a gente pode fazer mais com menos e ter ali trabalhando conosco apenas as pessoas essenciais para a gente fazer um trabalho de qualidade para a população. Sem usar o gabinete como cabide ou como forma de agradecimento ou qualquer meio transversal aí, inidôneo, que possa existir por aí. Que possa existir, não, Débora. Que existe, né, gente? Infelizmente. Eu tentei ser mais suave, mas é isso. Então, o meu gabinete certamente será formado por pessoas qualificadas, gabaritadas, extremamente capazes de ocupar os cargos que elas vão ocupar e extremamente apaixonadas pelo Rio, como eu sou, e para a gente fazer um trabalho diário voltado para a realização dos objetivos que a gente trouxe aqui já para vocês, que é valorizar e concretizar uma política séria de integridade pública na cidade do Rio de Janeiro e uma política séria voltada para o empreendedorismo, principalmente trazendo essa pauta para os alunos da rede pública, para que eles cresçam com uma mentalidade empreendedora. Muito lindo, né? Muito demais. E aí eu vou te falar de um projeto chamado Reescrever, da nossa querida Leda Alves, e que ela tem essa visão também. E as crianças lá têm um conceito de empreendedorismo, criou uma moeda chamada Méritos, e a cada tarefa essas crianças vão recebendo essa moeda. Aí no Dia das Mães, nas festas e tal, elas podem com essa moeda adquirir alguma coisa e tal. É um trabalho fantástico, eu gostaria que você se aproximasse. Eu sou doador desde o início e são 176 crianças, mas eu quero 1.790, eu quero 17 mil crianças nesse projeto. Esses projetos estão em comunidades carentes. Leda, eu estou te falando, Leda, que a gente tem, olha só, olha o que eu descobri aqui, ó. Olha essa joia aqui que vai te ajudar nesse projeto, e que tem essa visão exatamente igual a tua, Leda. Muito legal. Bom, vamos caminhar, né? Vamos caminhar. Caminhemos. Agora é o seguinte, é outro exercício de futurologia, tá? Da mesma forma, tu ralou, tu fez uma pré-campanha, tá fazendo uma pré-campanha linda, tá de parabéns, eu tenho observado o teu trabalho. Provavelmente a campanha vai ser mais intensa ainda, porque eu conheço essa mulher, não é de hoje, né? Há uns poucos 20 anos, pelo menos. Bom, e aí, da mesma forma, você, né, votou, tá cansado, dormiu, acordou e tal, e quando tu acordou 8, 10 horas da noite, doida para ver o resultado, Débora não se elegeu por 287 votos. Uma merreca, quer dizer, somou tudo, a proporcionalidade de todos os 52 pré-candidatos e tal. Elegemos A, B, C, mas Débora ficou ali como primeira suplente e não se elegeu. Qual é a visão da Débora? Qual é o comportamento da Débora? Qual é a situação de resiliência da Débora? Qual é a cabeça da Débora numa circunstância dessa? Não se elegeu. O que a gente pode esperar da Débora? Primeiro chora, né? Primeiro chora, porque viver o luto é importante em qualquer circunstância. E não dá para dizer que um projeto criado com tantos meses de antecedência, com uma equipe inteira trabalhando, com todas as expectativas postas e com desejo mesmo de fazer com que os projetos que eu já tenho ganhem amplitude maior, eu não posso dizer que isso não vai me deixar triste. Então, primeiro chora. E depois que o luto passa, a gente trabalha. E aí trabalha como? Primeiro ponto, eu tenho já algumas propostas desenhadas, né? Nada que eu falei aqui tá só na minha cabeça, tá tudo desenhado, estruturado, tem projeto. Então eu vou me aproximar das pessoas que o Novo vai eleger.
E na hora que eu entender quem são as pessoas que entraram, eu não entrei, mas meus colegas estarão lá. E na hora que eu... Exatamente, é lógico. Lindo, na hora que eu entender que os meus colegas estão lá, eu vou entender quem tem mais aderência a um projeto A, quem tem mais aderência a um projeto B, eu vou me aproximar e a gente vai trabalhar em conjunto. Porque os projetos não são da Débora, os projetos são para a sociedade. Eu acredito que eles podem contribuir para uma sociedade melhor. Então, assim, eu tenho zero essa noção de, é meu. Não é meu. Que lindo, não é meu. É através de mim, sobre, sabe? É através de mim, não é sobre mim, não é para mim, é através de mim. Então, eu vou usar os meus projetos que estão prontos, desenhados, delineados, com as pessoas que tiverem mais aderência para os colegas eleitos. Então, certamente, isso vai ser um trabalho. Vou continuar com os meus projetos que já existem, então... O Minha Vida é um Projeto segue, o Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes segue, e a minha atividade profissional segue. Eu também sou empreendedora, eu tenho uma consultoria voltada para a parte de integridade, compliance e contratos, e a vida segue. Sempre à disposição da sociedade, mas isso não vai ser uma novidade para mim, né, Popó? A gente entendeu aqui que eu já faço isso desde sempre, então tá tudo bem. Muito legal. Gente, é incrível esse material humano que o Novo consegue descobrir. É incrível isso, né? A gente minera e pega diamantes, pega pepitas de ouro e, sem sombra de dúvida, nosso material humano é incrível, né? É verdade. E eu estou aqui com a Débora, mas eu tenho feito assim, muitas gravações, tenho conversado com muitos pré-candidatos e são surpresas em cima de surpresa. E essa mesma impressão que eu tive há 4 anos atrás, que éramos 33, e eu conheci os 32, porque me colocaram como líder de grupo, né? E eu acabei tendo que conhecer os 32 para interfacear com o DM, com a campanha do executivo, que era o Fred Luz. Fred, aquele abraço. Olha isso, Fred. Olha isso, Fred. Bom, enfim... Tem que doar, né, Fred? Vamos botar a mão no bolso. Por aí. Favor. Uma campanha se faz até com pouco dinheiro, mas com dinheiro nenhum não dá, gente. Não, o Fred é gente boa demais, é um grande apoiador do Partido Novo. Mas voltando aqui, e outra coisa que eu vou, dentro desse processo, dessa resposta ainda, nós vamos ter dali a 2 anos 70 cadeiras para deputado estadual, 46 para federal, 2 cadeiras para o Senado, né, governador, vice, enfim... 120 cadeiras à disposição de uma nova eleição daqui a 2 anos. Você quer continuar seus projetos, vai, com certeza, os colegas que conseguirem a cadeira, ou as colegas que conseguirem a cadeira, vão aproveitar muito os seus projetos, e isso também vai te alavancar, né? Porque é um processo de crescimento, de amadurecimento. E aí, o Novo conta contigo em 26 nessa hipótese ou não? Como é que Com você certeza. Então... Com certeza, integralmente. Se eu não entrar para vereadora agora em 2024, não espero que isso aconteça. Mas se eu não entrar, certamente eu vou me colocar à disposição, vou colocar meu nome à disposição de novo para compor uma nominata para deputada. Então, certamente, o Novo pode contar comigo nessa nominata, nessa circunstância, acho importante falar. Porque se eu me elegendo vereadora agora em 2024, que é o que eu realmente espero que aconteça, eu não vou abrir mão da cadeira para vir deputada, porque eu realmente entendo que é necessário cumprir o mandato. Eu não concordo com as pessoas que não cumprem o mandato, que saem e que eventualmente saem para assumir cargos no executivo, que saem para assumir secretarias, tudo em troca de favor político. Eu realmente não acredito nisso. Acho que, em alguns momentos, faz parte da construção de carreira... não só de carreira, mas até do entendimento do partido para aquele momento, a pessoa sair para vir a deputada, mas realmente, sendo o meu primeiro mandato como vereadora, eu realmente acho que isso não faz sentido, e aí eu vou completar esse mandato para vereadora. Agora eu vou colocar ela numa sinuca de bico, sabe por quê? Porque ela acabou de gravar com a Carol Esponza, vocês não viram porque foi um outro programa. Mas vai ao ar já já. Vai ao ar já já. Mas o fato é o seguinte, ela é uma competência, né, em integridade, e a gente precisa disso. Na hipótese da Carol se eleger a prefeita e te convidar para uma secretaria de integridade, você, não, eu estou aqui na cadeira, aí a gente vai ficar triste contigo, Débora. Poxa, Débora, a gente precisa de você aqui. Ou você vai fazer um trabalho duplo, vai ficar no legislativo, mas vai apoiar a Carol
no executivo. Sem dúvida. Eu não posso ir contra os meus valores, não, Popó. Eu não acredito nisso. E não é que eu não acredito nisso porque outro partido faz. Eu não acredito nisso porque eu não acho certo. Eu acho que quando o eleitor ele deposita um voto em você, ele espera que você exerça aquela atividade. Para representá-lo naquela circunstância. Não foi outra. Então, eu não posso trair os meus princípios e nem o meu eleitor. Exatamente. Então, não é sobre o partido, é sobre os meus valores. Mas é lógico que eu vou estar integralmente à disposição, auxiliando em tudo, inclusive auxiliando, de repente, na escolha de um outro nome. E em tudo que eu puder, eu vou estar próxima, trocando conhecimento, ajudando na formatação de dados, ajudando em captar dados sobre integridade, que são dados sensíveis e difícil de serem capturados. E aqui eu estou falando sensível não no conceito da LGPD, pelo amor de Deus, se tem algum advogado vendo, mas sensível no sentido de que é um dado difícil de ser obtido, porque ninguém quer falar sobre algo que é escuso. As pessoas não saem por aí falando, roubei 1 milhão hoje. Não é sobre isso. Então, são dados difíceis de serem obtidos. Então, eu vou ajudá-la integralmente nisso, mas eu vou continuar cumprindo o meu mandato. O Partido Novo tem essa visão, né? Que o mandatário, ele é um representante do seu eleitor, do nosso voluntário, do nosso filiado e do eleitor que o elegeu. E eu sempre brinco, né? É muito bom estar no Novo, porque no Novo a Débora pode vir a ser uma mandatária, né? E tem uma grande chance de ser. Mas eu, como eleitor dela, serei o mandante. Então, esse respeito ao voto, à representação popular, é raro e você encontra isso muito no Novo. Eu só faço uma arte porque eu penso o seguinte: se eu que sou teu eleitor, vou te eleger vereadora, achei sensacional a tua atividade, falei, caramba, ela é sensacional, mas eu queria expandir ela para o Estado, eu queria que ela fosse para a Assembleia. O teu mandante, o teu eleitor, te pedir, te implorar, poxa, Débora, vem para o Estado, você não deixa de ser representante dos cariocas, mas vai representar os cariocas e todos os fluminenses como um todo. Então, essa é a aspa que eu faço, porque o Partido Novo também tem uma posição que o mandatário tem que obedecer o seu mandante e cumprir o seu mandato. Essa é a visão. Mas também acho que isso aí para o Executivo é complicado, porque você não foi eleita para depois ser alçada ao Executivo. Então, concordo com o gênero, embora a competência da Débora cairia numa secretaria fácil. Aliás, outra característica do Novo, tá, Débora? Eu tenho entrevistado pessoas, tenho conversado com vários pré-candidatos e eu olho assim, caramba, esse pré-candidato tem perfil para ser secretário. A maioria dos nossos pré-candidatos tem perfil para ser secretário. Ter pastas no Executivo. Tamanha é a competência, tamanha é a excelência do que eles fazem nas suas vidas privadas. Então, fantástica a tua resposta. Estou muito orgulhoso de ter cruzado contigo há 20 anos atrás e agora está cruzando de novo nesse novo desafio. Desafio que também me impuseram, né? Afinal de contas, né, Popó? Pré-candidato à vice-prefeitura da segunda maior cidade do país. Então... loucura, é um desafio, né, e tanto. Mas, de qualquer maneira, eu encaro isso da seguinte forma. Eu estou pré-candidato a vice-prefeito, mas eu sou um voluntário. Sempre serei um voluntário, independente de qualquer coisa. Então, isso alivia um pouco a situação. Eu sou o pré-candidato a vice-prefeito, mas para apoiar essa nominata maravilhosa, para apoiar a Carol e para ser um facilitador em todos os sentidos, que é o que eu fiz a minha vida toda. Durante 40 anos de empreendedorismo, eu fui um facilitador dos meus sócios, dos meus colaboradores, e eu me sinto assim, eu sou um voluntário, continuarei sendo um voluntário. É muito orgulho, é muito bacana, eu estou muito honrado de ter você aqui, mas agora temos que fazer as considerações finais e tu está usando a câmera central, né? Tá então, bom. A câmera central está ali, os filiados estão ali, os voluntários do Novo estão ali, e o eleitor carioca está ali. Não estou pedindo voto não, hein, gente? Voto só em agosto. Mas ali tem os cariocas, para quem você quer servir. Vamos lá, a câmera é sua. Gente, se você se identifica com essa pauta, se você realmente acredita que a nossa cidade merece mais integridade, mais ética, merece uma torneira fechada para não mais escoar os recursos públicos que são nossos, porque nós somos os pagadores de impostos, a coisa pública é nossa. Então, se você realmente se identifica com essa pauta, eu te convido a acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, @eu Débora Ponte no Instagram e Débora Ponte nas demais redes. Eu
tenho dois programas no meu canal de YouTube. Eles sobem no ar todas as terças e quintas. Vai ser uma alegria tê-los lá comigo, debatendo, trazendo suas dúvidas. Então, acompanhem o meu trabalho, tirem as suas dúvidas, conversem comigo, façam as suas proposições e, se puderem, também colaborem com a pré-campanha. Futuramente colaborem com a campanha, porque, infelizmente, a gente não consegue fazer uma campanha sem dinheiro, mas a gente consegue, sim, fazer uma campanha limpa e enxuta e com a colaboração de todos vocês. Agradeço imensamente, Popó, pela oportunidade de estar aqui e acredito de verdade que em outubro a gente vai ter grandes novidades. Gente, é isso. Eu queria te cumprimentar, queria deixar claro que você tem meu apoio incondicional. Obrigada. Queria deixar claro que todo o conteúdo dela, eu abro o nosso canal para você também transmitir lá, no momento que você quiser, na hora que quiser, em dias diferentes, talvez para aumentar o alcance. Obrigada. Então, estou todo à disposição de você. E o meu trabalho voluntário também é teu. Obrigada. Gente, foi demais, eu estou muito impressionado e daqui a pouco eu choro. Vamos encerrar isso daí, tá bom? Tchau. Tchau.